disso, doutrina daquilo outro. Você fica meio tonto de ver tanta coisa. E uma coisa eu tenho percebido com muita nitidez. Estão deixando o Espírito Santo de lado. Estão deixando. Você sabia que o Espírito Santo não pode guiar um coração duro? Porque ele não aceita. Ele não se dobra ao Espírito Santo. Ele não aceita ser guiado pelo Espírito Santo, que é o próprio Deus. Ele quer ser guiado por ele mesmo. Só que não é isso que diz a palavra de Deus. O Espírito Santo é tão importante, que ele é o próprio Deus, nós sabemos disso, que ele está lá desde o princípio. Desde o versículo 2 de Gênesis capítulo 1, diz que o Espírito Santo pairava sobre a face das águas. O que ele estava fazendo lá? Ele tem um poder de gestação. Ele tem um poder de gerar coisas, gerar frutos. Ele estava gerando toda a criação que Deus ia começar a declarar com a palavra. O Espírito Santo ressuscitou Jesus dentre os mortos. O Espírito Santo glorificou o corpo de Jesus quando ressuscitou dentre os mortos. O Espírito Santo levou Jesus aos altos céus para entrar lá na glória. Foi o Espírito Santo. O Espírito Santo subiu com ele. O Espírito Santo que o levou para lá. O Espírito Santo é mencionado várias vezes. O Espírito Santo é o Espírito que gerou teu corpo no pó, ou do pó da terra. Você sabia, se não sabia, vai saber agora, que nós somos compostos de células e dentro das células tem os cromossomos. Quando há o ato entre a mulher e o homem, ali é a fusão de 23 cromossomos do homem, onde estão as informações genéticas, com os 23 cromossomos do óvulo da mulher. Ali é formado, começa a formação do corpo da criança, através de todas as informações genéticas que compõem os cromossomos. Você sabia que cada cromossomo tem 20 bilhões de informações? 20 bilhões de itens de informação da genética de Deus naquele cromossomo. 20 bilhões de informações que tem um cromossomo. É possível, em um cromossomo, das 20 bilhões de informações, você consegue escrever 400 mil livros, com 20 bilhões de informações que tem um cromossomo. Contém 500 milhões de palavras. Uau! 500 milhões de palavras num cromossomo, com todas as informações divinas de Deus contidas ali. Isso, só por esse fato, você prova a existência do Espírito Santo, que é a existência do próprio Deus. O Espírito Santo que fez tudo aquilo por uma ordem executiva do Pai. O Pai é o executor, aliás. O Pai é o autor do plano. O Pai desenhou tudo isso. O Pai te desenhou. Que mente é essa? Qual é a mente de Deus, amados? E como, mesmo esse Deus fazendo tudo isso, pode ser um Deus simples? Diz que ele é simples. Jesus falou, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E como é que tem pessoas que estão deixando o Espírito Santo de lado para estabelecer as suas próprias doutrinas? Deixa eu ler uma coisa aqui, que está acontecendo nesse tempo, em 2 de Timóteo, capítulo 4, porque estão inventando tanta coisa que não tem nada a ver com o Espírito Santo. Que me desculpe
Às vezes eu fico assim, mas é unção. Amém? Então aqui, 2 Timóteo está antes de Tito, capítulo 4, versículos 2 e 3 e 4. Eu não estou pregando ainda, mas eu quero dar uma introdução aqui, porque eu quero falar sobre quebrantamento hoje, ligado ao Espírito Santo. Como eu já falei, o Espírito Santo não pode trabalhar num coração resistente, porque ele não tem como comandar um coração resistente, porque o Espírito Santo veio para nos guiar. Jesus falou isso em João 16. Amém, amados? Prega a palavra, insta tempo e fora de tempo, admoesta, repreende, exorta, com toda longanimidade e ensino. O que a apóstola acabou de falar com relação às crianças aqui? Qual a função dos pais? Ensinar o tempo inteiro. Prega em tempo, insta em tempo, fora de tempo. Ainda mais nesses dias, essas crianças precisam ser muito bem instruídas pelos seus pais. Porque senão, sinto muito, vocês vão perder seus filhos. O diabo vai ganhar de vocês. Se você não for zeloso com relação a isso. O negócio é sério, gente. Você liga a televisão, você vê bilhões de informações ali. Qualquer, mesmo quando eu comecei a dizer a respeito de YouTube, de WhatsApp, de tantas coisas, o Instagram e tal. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo coceira nos ouvidos, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças ou vontades, que é a mesma coisa. Então você vê um negócio que está abarrotado de doutrina por aí, doutrina disso, daquilo, daquilo. Mas não estão falando do Espírito Santo, que é o próprio Espírito da criação de tudo. E que se você não estiver cheio do Espírito Santo, não vai subir, não. Você vai ser conhecido pela luz que vai brilhar em você, para não ser confundido na volta de Jesus, está dito isso lá em 1 João capítulo 2, para não sermos confundidos na sua volta. Porque muita gente vai ser confundida na volta de Jesus. Tem gente que pensa que é, mas não é. Amados, desculpa, mas eu tenho que falar isso. Põe aí por favor, este áudio é da Regina, ela é profeta, ela tem um dom de sonhos. E pastora Maristela precisa pregar para as mulheres. Porque ela é cheia do Espírito Santo. Não estou fazendo média, não é essa a questão. A questão é que ela tem um dom. O Portal 70 veio com confirmação por um dos sonhos que ela teve. E Portal 70 é algo que Deus nos deu mesmo. Eu estava em casa orando na madrugada um dia, ela estava ouvindo, e eu falando com Deus sobre o Portal 70, de repente eu abri a Bíblia, Missão dos 70, na lata, assim. Os 70 foram adiante, preparando o caminho para Jesus. E o Portal 70, que agora é o adendo do ministério, eu vou mudar o nome para Portal 70, Ministério Apostólico Profético, amém? Porque nós estamos começando coisa nova aí, pelo Espírito Santo. Amém? Ponha o áudio. O sonho que ela teve são 7 minutos. Eu quero que você ouça, para você ver a gravidade, ou melhor. Eu queria relatar um sonho que eu tive nessa madrugada. Foi um sonho muito impactante. Eu ainda estou muito impactada, porque foi muito real. Eu estava na igreja, na porta da igreja, já estava assim para anoitecer, não me lembro se ia ter algum culto, alguma coisa, mas eu sei que tinha algumas pessoas ali na igreja também. E assim que eu cheguei, que eu passei pela porta, a minha mão começou a tremer, eu não conseguia controlar ela,
E era Deus que estava tomando a minha mão e começou a escrever várias coisas em folhas que apareciam na frente, ele ia escrevendo através da minha mão tremendo muito. E ele escrevia em, eu não sei se hebraico ou aramaico, era uma escrita diferente. E ele colocava um sinal de igual na frente de cada escrita com significados. E Deus estava, e ele imprimia no meu coração o sentimento dele. Ele está muito irado com o que está acontecendo no geral, né, na nossa nação, no mundo, mas mais ainda, ele está irado com a sua igreja. E ele, conforme ia escrevendo, as pessoas passavam por mim e elas não davam a mínima, elas não prestavam atenção, elas não queriam conhecer o que Deus queria mostrar. E Deus está muito irado com o comportamento da igreja, com os interesses próprios da igreja, com a falta de credibilidade aos seus profetas. Isso ficou muito claro que Deus tem falado, Ele está confirmando, Ele tem usado muitas vidas, tem usado seus profetas para falar, e as pessoas estão jogando isso fora. Elas não estão preocupadas com isso. E Deus fez até um desenho de uma árvore que eu entendi como sendo a figueira. E ele também escreveu uma data. Eu me lembro o dia, não me lembro exatamente o mês e o ano, mas pelas contas que eu fiz, assim que ele escreveu, eram 10 anos. Então, isso confirma o que a gente vem ouvindo falar, né, sobre a figueira, sobre a década, e de fato foi muito intenso, muito impactante essa experiência que eu tive. Algo irá acontecer realmente nessa década de muito impactante no mundo. E esse sentimento de Deus em relação à sua igreja, isso inclui também a nossa igreja, nos inclui, me inclui, né? E eu fiquei muito impactada porque Jesus está voltando. Deus está profundamente entristecido com a sua igreja. E eu acordei assustada, com muito temor, chorando. E o Carlos, que viu assim essa cena, ele ficou muito impactado também. Na hora ele ficou preocupado sem entender, depois ele foi entendendo, ele ficou impactado. E eu fui orar, fui clamar, né? Clamar por nós, clamar pela nossa igreja, pela nossa nação. Chegou o tempo de nós nos arrependermos de fato, genuinamente, e parar de brincar com as coisas de Deus, né? Ouvir o que Deus tem dito, porque Ele tem falado, bateu muito nessa tecla, Ele está falando, e as pessoas não estão nem aí, não estão dando a mínima. Só buscam seus próprios interesses. E isso que eu estou falando, eu senti isso muito intensamente no meu espírito durante o sono. E quando eu despertei, a minha mão ainda tremia. E eu sentia dor, como se fosse uma dor de tendinite no braço, como se você tivesse escrevido muito. Mas eu não tinha escrito tanto no sonho. Mas eu acho que por ser algo de Deus, por Ele ter tomado a minha mão e escrito no meu lugar, trouxe essa dor, né? E uma coisa que me chamou atenção foi que eu escrevi em qualquer papel que aparecia, tinha até papéis assim que, como se fossem
pedaços de papel rasgado, assim, rasgava e ia anotando, porque Deus queria falar. Deus queria falar, ele estava muito irado, muito irado. E as pessoas passavam por mim totalmente indiferentes, né? A única pessoa que parou e para entender e rapidamente captou o que estava acontecendo foi o apóstolo Miguel. E ele, até para evitar tumulto, ele falou, não, deixa eu juntar aqui essas informações, esses pedaços, nessas folhas escritas, que eu quero entender, eu quero analisar isso, porque ele entendeu que era de Deus, que Deus estava falando. E é isso, pastora, eu acordei, e aí eu fui orar, e Deus me deu a palavra de Jeremias 20, capítulo 28, que fala justamente sobre a luta de Jeremias com o falso profeta Ananias. Ainda tem povo, né, assim como havia naquela época, que prefere aí ouvir mentiras confortantes ao invés de verdades dolorosas. Então é tempo de exortar sim o seu povo, não é tempo de proclamar evangelho de prosperidade, mas sim o evangelho verdadeiro. É isso que Deus quer que seja pregado. E mais do que isso, que as pessoas estejam atentas e escutem e deem a devida atenção. Amém. Amém. Foi o que eu disse aqui, que está escrito em 2 Timóteo 4,3, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina e vão procurar coisas boas para ouvir para a sua alma e buscando seus próprios interesses, é o que diz a palavra de Deus. Então, é isso que eu quero falar sobre o Espírito Santo. Estão abandonando o Espírito Santo, deixando o Espírito Santo, porque quem guia é o Espírito Santo. Você quer ter uma vida de bem-sucedida em todas as áreas, você precisa permitir, convidar o Espírito Santo para ele te dirigir. Porque Jesus falou que ele nos guiaria em toda a verdade, que nos revelaria coisas que Jesus não pôde falar. Naquele tempo, os discípulos, ele disse isso, eu não posso falar para vocês agora, porque vocês não poderão suportar, mas quando vier o Espírito Santo, ele vos falará. Então tem muita coisa escrita a partir do livro de Atos, que Jesus não falou nos 4 evangelhos, porque quem ia dizer seria o Espírito Santo. Mas para começar a falar sobre o Espírito Santo, eu quero começar a falar em Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8. E o que tem a ver Eclesiastes com o Espírito Santo? Pois é, não tem muita coisa. Mas eu vi uma coisa ali interessante. Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8. Amém, amados? Vocês viram que sonho verdadeiro? Amém ou não? Amém. Foi muito forte isso. E como eu catava os pedaços para entender, significava que eu ia juntar para poder pregar, para poder falar. Porque isso é uma coisa que precisa ser dita. Não podemos deixar passar isso. Isso eu recebi esse sonho já faz uns 4 semanas. 4 semanas, mas eu estava esperando um momento. Entendi. Calendário novo. E eu vou dar minha cara para bater, pode ir bater na minha cara. Eu deixo. Quando eu falei sobre os 10 anos, muita gente, teve pessoas que saíram daqui falando que eu era falso profeta. Mas, no decorrer desse tempo, eu ouvi um pastor dos Estados Unidos, da Universidade de Chicago, um homem cheio do Espírito Santo, falando, olha, nós não temos mais 10 anos. Até por causa do calendário da figueira, que é um calendário que aponta para a volta de Cristo. Você tem feito quais planos na sua vida? Não estou dizendo para você não fazer planos. Mas esses planos estão em Deus? Ou são só teus planos? Deus não tem nada a ver com os teus planos. Porque Jesus vem e muita gente vai continuar fazendo planos. E aí? É sério isso. Eclesiastes 8:8 diz assim, ninguém há
que tenha domínio sobre o vento. Interessante isso aqui, dizendo aqui no meio do livro de Eclesiastes, parece que não tem nada a ver. Para o reter. Quem consegue ter domínio sobre o Espírito Santo? Quem foi o conselheiro da mente de Deus? Quem foi o conselheiro dele? Quem deu a ele primeiro para que ele possa retribuir? Ele tem a mente da criação, ele tem a mente de todo o poder, ele tem a mente que conhece todas as células, átomos, moléculas, cromossomos. Por que ele formou tudo isso? E tem muita gente que quer instruir o Espírito Santo hoje. Tem muita gente que quer mandar no Espírito Santo hoje. E o Espírito Santo se retira mansamente. Sutilmente ele se retira, porque ele é cavalheiro. Assim também ninguém tem poder sobre o dia da sua morte. Muito embora você pode saber o dia da sua morte, como Paulo soube. Mas você não tem poder sobre o dia. Quem tem é o Espírito Santo. Amém, amados? Eu vou ligar esse texto sobre o que ele diz aqui, porque Jesus cita o vento para falar do Espírito Santo quando ele está conversando com Nicodemos. Em João, capítulo 3, versículo 6, ou a partir do versículo 6. Amém, queridos? Está tudo bem aí? Amém. Em nome de Jesus, sabe o que eu quero com essa mensagem? Que a partir de hoje, você seja guiado pelo Espírito Santo. Amém. Aleluia. O que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. O que ele está querendo dizer, em primeiro lugar, né, que ele vai falar do vento daqui a pouco. Se você decidiu, eu quero ter filho. O marido e a mulher decidem, queremos ter filho. Então, vamos para o leito matrimonial para ter relação, para ter filho. É vontade do que isso? Da carne. O que é nascido da carne é carne. É vontade da carne. Está aqui, está dizendo. Amém? Amém? Ok. Não te maravilhes se eu te disser necessário você nascer de novo. O vento, aí ele fala do vento. O vento interessante que está no versículo 8, lá está no versículo 8. O vento, eu acho que Jesus tirou de lá também. O vento sopra onde quer. E ouves a sua voz, porque Jesus era um estudioso das Escrituras. Quando ele falava, ele ligava e conectava tudo como uma perfeita engrenagem. E aí ele dizia, guiado pelo Espírito Santo. E ouves a sua voz. Você ouve a voz do vento. Ok? Mas não sabe de onde vem, nem sabe para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Ele não vai mais para onde ele quer. Não é ele que decide mais. Ele vai estar entregue ao Espírito Santo e ele vai conversar com o Espírito Santo para o Espírito Santo guiá-lo. O homem natural, ele não conhece o caminho do homem espiritual. É como o vento, que você não sabe para onde ele vai. Amém, amados? Amém. É isso mesmo. É isso que ele está dizendo. Agora, quando veio o Espírito Santo lá em Pentecostes, lá em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, diz que veio o som como de um vento. Olha como está tudo ligado. Veemente e impetuoso. Eles ouviram um som de um vento, literal. Foi uma loucura. Jesus já tinha dito aqui. Ninguém sabia o que estava acontecendo. Uma turminha lá falou que eles estavam embriagados, porque começaram a falar nas línguas das próprias nações que estavam circundando lá em Jerusalém. Cada um ouviu falar na sua própria língua o evangelho. Ouviu falar a respeito de Cristo na sua língua. Era o Espírito Santo que pôde tomar aqueles homens, porque eles estavam aguardando isso, aguardando a chegada do Espírito Santo, e a partir dali, eles nunca mais foram os mesmos. Por quê? Eles não fizeram mais aquilo que eles queriam, carnalmente falando, ou
Não foi mais o desejo da carne deles, concupiscência, foi o poder, o desejo, a vontade, o guiar do Espírito Santo na vida deles. Acabou para eles. Acabou o velho para eles naquele momento, mesmo. Até então, ainda eles estavam meio assim, meio acolá, escolheram lá mais um discípulo tirando sortes, porque não tinham recebido o Espírito Santo, que foi Matias, mas depois daquele dia, você nunca mais vai ouvir falar em Matias, você vai ouvir falar no apóstolo Paulo lá na frente, quando Jesus aparece a ele e o chama para ser apóstolo. Foi Paulo que foi colocado no lugar daquele que faltava, dos 12. Não foi Matias. Matias você não ouve falar mais, porque foi escolhido por sortes. Mas precisava, era necessário para que se completasse o número de 12 para vir o Espírito Santo. Até aí nós entendemos. Mas o Espírito Santo depois escolheu Paulo. Amém, amados? Então a vida daqueles homens mudou toda a forma deles pensarem, deles agirem a partir daquele momento. E todos aqueles também que vieram lá na frente a serem guiados pelo Espírito Santo. E tem tudo a ver com quebrantamento. Por quê? Eu vou ligar isso lá em Hebreus capítulo 3, versículo 7, que está falando sobre não endurecer o coração. Sabe, às vezes a mente de uma pessoa está tão contaminada e bombardeada por aquilo que ela vive por aí, que o Espírito Santo está de lado. O Espírito Santo não consegue dirigir, não consegue falar, não consegue educar, ministrar. E por isso que não há temor, e não há tremor, como a mão dela estava tremendo, porque Deus tomou a mão dela para escrever. Amado, está acontecendo umas coisas aí. Hebreus, capítulo 3, versículo 7, 8. Assim, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, hoje é hoje, dia 7/7/2019, você está ouvindo a voz. Amém? Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações como no dia da tentação no deserto. Ele está fazendo uma alegoria, uma ligação com o povo de Israel lá no deserto, que Deus fazia um monte de coisa para eles, e eles iam, no começo tudo bem, daqui a pouco endurecia o coração de novo. Deus falava por meio de Moisés, quando vinha o Espírito Santo sobre Moisés, falava, mas eles endureciam o coração. Mas aí ele está falando aqui, quando ele fala no versículo 7, ele está falando para o povo lá da época, porque esta carta é escrita aos hebreus, ao povo hebreu que vivia naquela época. Paulo escreveu, se deduz, que pela maneira como está escrita Hebreus, a carta aos hebreus, foi Paulo que tem escrito essa carta. Então, está falando para os hebreus daquela época, o Espírito Santo já tinha vindo. Falou, se ouvir a voz do Espírito Santo, aí não endureça o coração de vocês. Se lembra lá, povo hebreu, no dia em que os vossos pais foram retirados do Egito, que fizeram um monte de besteira, que endureceram, se rebelaram, blá, 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 blá. Se ouvir hoje, então vocês estão ouvindo, nós estamos ouvindo hoje. É como se aqui fosse aquele tempo dos hebreus. Isso aqui depois da vinda do Espírito Santo, tá? Não está falando sobre o povo de Israel lá do passado. É o que ele está dizendo aqui. Amém, amados? É tão significativo, tão importante, que Davi, mesmo antes da vinda de Cristo, ele entendia a importância do Espírito Santo e está ligado ao quebrantamento. Salmo 51, 11. Desculpa a gente ir em várias partes, porque hoje eu tenho que falar do Espírito Santo. Amém, amados? Não é seminário do Espírito Santo, mas é uma mensagem, segundo o próprio sonho lá. Amém, amados? Glória a Deus. Espero que vocês compreendam e sejam pessoas quebrantadas mesmo, em nome de Jesus, e comecem a se arrepender de muita coisa.
Porque, sinceramente, eu não posso monitorar a vida de vocês. Eu posso conversar, quando vocês vêm conversar, ou pedir um conselho. Nós vamos conversar, nós vamos ministrar, segundo o próprio conhecimento da palavra de Deus. Porque hoje em dia o negócio por aí não está fraco, não, gente. É um monte de besteira. Eu vou falar um negócio sem falar o nome da pessoa, que ela me falou isso, eu fiquei quieto. Eu nem falei para ela, mas eu vou falar agora. Vou falando para você agora. Porque eu tomo meus vinhos mesmo. E eu faço libação ao Espírito Santo. Eu derramei uma garrafa de vinho ao Espírito Santo. Falei, eu não falei isso na hora, mas... Você está chamando o Espírito Santo de bêbado? Sabe, antigamente, quando você era ímpio, quando você era da velha natureza, chegava lá no balcão do bar e jogava um pouquinho para o santo. É a mesma coisa, não tem diferença. Fiz libação. Eu dou a ti, Senhor, esse vinho. Cuidado com quem você anda. Porque essas pessoas vão ser tratadas de uma hora para outra. Deus falou isso comigo. Não só comigo. Não só comigo. O sacrifício, versículo 11 primeiro. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu espírito. Versículo 17. Eu não tenho nada contra quem toma vinho. A gente precisa tomar cuidado com isso. Com 2 taças, você perde a raciocínio de muita coisa. E afeta a unção. Afeta. Eu tomava uma taça antigamente. Deus falou comigo. Você quer unção ou vinho? Não, Senhor. Acabou. Não quero mais saber disso. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, mas lá ele fala, não retires fora a tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Como é que é um homem antes de Cristo? Ele fala um negócio desse. Davi era demais. Versículo 17. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado e um coração quebrantado e contrito. Não desprezarás, ó Deus. Um coração quebrantado, ele pode ser guiado pelo Espírito Santo. Ele não vai oferecer resistência ao Espírito Santo. O problema está aí. Nós fazermos um monte de coisa, o Espírito Santo de lado. Fica aí de lado, Espírito Santo. Porque agora é comigo. Você não tem nada com isso. Como ele não tem nada com isso? Ele é dono do seu corpo. Ele está dentro do seu corpo. Como? Como é isso? Eu não entendo isso. Sinceramente. E aí se inventa um monte de doutrina. Não é bem assim. Então, querido, me explica como é que é. Se não é bem assim, se não é o que está dizendo aqui, então como é que está dizendo? Como? Como, então? Atos 13, versículo 2, vocês vão ver. O Espírito Santo é o comandante. É o Criador, porque ele é Deus. Se ele criou os teus cromossomos com 20 bilhões de bits, gostou agora? 20 bilhões de bits cada cromossomo. Atos capítulo 13, versículo 2. Servindo eles ao Senhor, você serve ao Senhor? Então começa a orar muito. Começa a orar. Porque, amados, de muito tempo para cá, eu percebi uma coisa. Quando você começa a orar, aí no dia seguinte você vai orar, as palavras parecem que fluem. Aí parece que você vê as letrinhas saindo da sua boca. É o Espírito Santo. É demais. É demais porque você vai na palavra, a tua mente, o teu espírito começa a
correr na palavra, isso começa a dizer as coisas para Deus, mediante a sua própria palavra. Deus se agrada muito disso. Demais. Aí é fácil para ele te revelar as coisas, entendeu? Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo. Quem disse que ele não fala? Disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Tem profetas aqui dentro. Tem muitas coisas, por exemplo, que Marcelo ministrou hoje aqui sobre oferta. Foi pelo Espírito Santo. Você viu o que ele disse? Se anular sentenças pelo teu ato de ofertar, como Deus anulou a sentença, o anjo estava com a espada sobre Jerusalém, mais de 12 metros de altura, e acabar com a raça de Israel. Davi: não, acaba comigo, porque a culpa é minha. Eita, homem de Deus. Então faz uma oferta aí, Davi. Subiu lá na eira de Araúna. Eu vim sacrificar. Toma o que você quiser, as juntas de bois. Não. Não quero dar uma oferta a Deus que não me custe. Então, me dá aí, eu compro 50 ciclos de prata e vou fazer. Mal sabia Davi, mal ele sabia, que ali ia ser construído o templo. Foi na eira de Araúna que foi construído o templo em Jerusalém. Amém? Porque ele sacrificou lá onde foi construído o templo. E ali também é onde Abraão tinha levado Isaac para ser sacrificado. Olha como Deus prepara. Cada ato que você faz com direção a Deus é uma aliança que ele está renovando contigo. Deus é um Deus de alianças. Hoje nós vamos renovar aliança. É um ato de renovo de aliança. Ah, mas já tem uma aliança do sangue de Jesus. Sim, mas aquilo vai se renovando. Cada voto que você faz e você cumpre, e realmente você está falando com Deus: Senhor, tu me visitaste hoje, eu vou lançar uma semente sobre esta tua visitação, como Abraão fazia lá. Ato de aliança. Você está mostrando para Deus que você de fato tem uma aliança com Ele, com o Espírito Santo. Amém, amado? Como fez a Denise, ela está aí. Não essa, outra Denise. Ok. Tudo bem. Eu falei sobre os 4 áreas da alma outro dia aí. Aquilo tocou tanto no coração dela, que ela falou: eu vou semear sobre essa palavra, porque isso está me curando, e a curou mesmo. Ela veio e semeou, uma semente sem poder. Em uma semana, depois de uma semana, ela foi restituída 22 vezes mais do que ela tinha semeado. Obrigado. Deus provando com ela: você renovou uma aliança comigo, e agora eu vou te provar. Amado, Deus existe, tá? Deus é real, Ele existe mesmo. Ele é um ser mais real do que nós que estamos aqui. Aleluia, Ele que te criou. Glória a Deus. Então o Espírito Santo mandou apartar de Sá. Depois, versículo 3, de jejuarem, orarem, puseram sobre eles as mãos e os despediram. Assim, estes enviados pelo Espírito Santo desceram a Seleucas, Parari, Parará, para enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo ensina aquele que é espiritual, não pode ensinar aquele que é carnal. Não é verdade? 1 Coríntios capítulo 2, eu vou falar muito sobre o Espírito Santo. Aliás, já estou falando. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Amém? Falar tudo que ele faz, tudo que ele é. As suas grandes... 1 Coríntios capítulo 2, versículo 13. Olha só. Mas se você tem tudo, você tem o livro dos céus no seu coração. Você tem o livro aqui. Mas você, mediante esse livro, você tem um livro do Espírito Santo dentro do teu coração, que já tem tudo. Ele trouxe tudo, está dentro de você. O céu está dentro de você. Como que pode caber o céu dentro de você? Porque é o Espírito Santo que está dentro de você. O céu está dentro de você. Aleluia. Todas as revelações celestiais estão dentro de você. O que Jesus mesmo não pôde falar a eles, hoje o Espírito Santo pode falar a você o que Jesus não pôde falar lá, quando ele esteve aqui. Aleluia. Por
por isso que ele tinha que cumprir a obra. Se eu não for, eu não posso enviar o outro Consolador, eu preciso ir para enviá-lo, para ele poder falar para você. Porque aí era diferente, como o Espírito Santo estaria dentro das pessoas, e lá ainda não estava, aí ele podia guiar. Amém, amados? Olha só, eu não entendo muitas coisas na palavra, como que quando a glória de Deus ficava lá no Monte Sinai, descia no Monte Sinai, o monte tremia, as pessoas ficavam apavoradas, diziam para Moisés, não, fala você com ele, não deixa ele falar conosco. E tinha clangor de buzina, parece que o monte buzinava assim, era a buzina de Deus. A trombeta, Deus tem uma trombeta, sabia? Vai ler lá 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do 13, 14 e 15, você vai ver que na trombeta de Deus que Jesus desce. Ao soar da trombeta de Deus. Deus tem uma trombeta. Quando ele soar, Jesus desce. E quando ele estava no cume do monte, havia trevas, coisas terríveis, fogo. Eles não podiam chegar lá. Até um animal que chegasse era apedrejado, clangor de buzina. Que é isso? Deus é trevas? Deixa eu dizer uma coisa. O povo estava carregado de pecado. Jesus não tinha vindo. Jesus é o mediador da aliança entre Deus e os homens. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Cristo, Jesus, homem. Nós não somos destruídos pela glória de Deus, mesmo habitando dentro de nós, por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz, se tornando mediador, porque se Deus desce pessoalmente, nós explodimos por causa do pecado. Porque Deus é santo, Deus é luz, nele não há trevas nenhuma. Então glorifique a Deus, amados. Porque hoje nós podemos falar com Deus. Eles não podiam ouvir a voz. Era Moisés que ouvia e falava com eles. Moisés recebeu ali o Espírito Santo sobre ele, uma capacitação para poder falar com Deus. Senão nem Moisés poderia falar com Deus. Então Deus era ruim? Não. Deus tinha zelo, pelo seguinte, nós estavam cheios de pecado. E a santidade de Deus, quando chega perto do pecador, explode o pecador. Porque ele é santo. Sede santo, porque eu sou santo. Por isso que diz lá em Hebreus 12, 14, sem santificação, ninguém verá Deus. Quem te santifica é o Espírito Santo. Quando você dá liberdade para ele, quando você o ama, você o deseja, você quer que ele esteja te guiando, te dirigindo em toda a verdade, ele veio para isso. Como é que nós vamos deixar de lado o Espírito Santo, o Deus Santo? Foi o preço altíssimo pago para que ele pudesse estar dentro de nós. Dentro de nós. Deus está dentro de nós. É o que ele diz aqui. Disso também falamos, não com palavras de sabedoria humana, quando o Espírito Santo está conosco, não são mais palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, pois lhe parecem loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. O Espírito Santo é tão tremendo e maravilhoso que ele sonda a profundidade da mente de Deus para te revelar. Ele vai lá dentro. Aí ele volta. Olha, Deus quer que fale isso. É o que está na mente dele. Quando que isso poderia acontecer? O povo hebreu, os israelitas, estão até hoje tateando. Estão vivendo na lei, Moisés. Meu Deus, rejeitaram, tudo bem, para que o evangelho viesse a nós. Por isso que fala lá em Romanos capítulo 11, olha, vocês pensam que se Deus rejeitou o seu próprio povo para te enxertar lá, você era zambujeiro. Fala assim comigo, eu era zambujeiro. Zambujeiro é um mato qualquer lá, que não presta para nada. Eu era zambujeiro. Fala comigo, eu era zambujeiro? Fui enxertado na oliveira. Fui enxertado na unção. Porque oliveira é unção.
Pum. Deus pegou você lá e pôs lá, amado. Ou eu estou falando alguma loucura? Quando a menina do Éder nasceu, sabe o que Deus falou para mim? O nome dela é Olívia, é unção. Amém? Deus falou, estou vindo, trazendo uma unção nova na igreja. Você tem que reparar nos atos naturais para entender o que Deus está fazendo no espiritual. Abraão, receba a nova unção de Deus. Receba! Se tu queres, se tu não queres, Deus não tem, vai ter culpa. Hein? Receba a nova unção. Receba a nova unção de Deus que Ele está trazendo para todas as áreas. Abra a mão aí. Receba a unção. Receba a unção do Espírito Santo. Receba, porque Ele que está dizendo, estou trazendo uma nova unção. Porque nós aqui hoje, mediante essa palavra, estamos fazendo um novo concerto com Ele, uma nova aliança com o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, aquele que vive e morreu por nós na cruz, ressuscitou ao terceiro dia pelo Espírito Santo, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e Ele age pela sua destra fiel. Aleluia! Glórias a Deus! Santo é o nome do Senhor. Ele é aquele que vive. Olha aqui o que diz 1 Coríntios 3 para falar sobre santuário. Amados, por que eu estou dizendo tudo isso? Porque precisa dizer. Ué, só por isso. E não acabou, tá? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Ó, é o seguinte. Não sabeis, 1 Coríntios 3, 16, vou falar sobre o santuário, já falei. Não sabeis vós que sois santuários de Deus? Mas eu sou santuário de Deus. Deus está monitorando seu coração, porque você é santuário dele. Amém? Ele está ali monitorando, tem um radar lá dentro. Quando você passa aí, a mais de 60 agora, né, mutado, tem um radar dentro de você. É o Espírito Santo. Amém? Que habita em vós. Habita em vós. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Por isso que o diabo está mandando muita gente se suicidar aí, tá? Quantas pessoas estão se suicidando? Até crentes se suicidando, pastores estão se suicidando. Amado, pode acontecer o que for na sua vida. Pode cair a tua casa, não se suicida não, tá? Não vai cair a tua casa, em nome de Jesus. Mas de repente cai um poste em cima do teu carro. Não vai cair o poste em cima do teu carro. E o cara vai para casa, eu vou tomar esse tubo de remédio e vou me suicidar. Quem sabe alguém liga para mim. Olha o que o diabo põe na cabeça de muita gente. Que nem o rapaz que foi salvo lá onde eu preguei em Londres, que um dia anterior eu tinha tomado um tubo assim, sem brincadeira nenhuma, ele falou para mim, um tubo de comprimido para se matar. Porque ele queria saber o que é morrer para a vida nesse mundo, ele não entendia isso, perguntava para a esposa, para o pastor, para todo mundo, ninguém falava para ele. Ninguém explicava o que era, o que significava. E Deus, eu fui lá e Deus falou, eu perguntei para o Espírito Santo, o que eu vou pregar lá? Ó, Espírito Santo, preciso pregar uma coisa bem profunda, hein? Eu estou aqui em outro país. Você vai pregar sobre o novo nascimento. Isso eu vou pregar para alguém na rua? Não, você vai pregar sobre o novo nascimento. Tá bom, Espírito Santo. Eu fui lá e preguei sobre o novo, preguei com alegria, hein? Não chateado. E falei, e chegou naquela parte. Se você odiar a sua vida nesse mundo, ganha lá para a vida eterna. Eu expliquei direitinho o que significava aquilo que Jesus estava falando. E aí, no final, entreguei um monte de palavra para um monte de gente. Eu estava voltando para o púlpito e Deus fala assim, fala para aquele rapaz lá que você não falou nada para ele, que eu quero falar com ele. Aí eu voltei, foi o último. Aí eu falei, de repente, a hora que eu abri minha boca, vi um monte de coisa, blá, blá, blá. E ele chorava como criança. E Deus falou, faz o apelo, hein? Apelo, senhor, o senhor sabe. Eu falei, eu sei, mas faz hoje. Aí eu fiz o apelo. Ele veio lá na frente.
e em lágrimas entregou a vida a Jesus. Aí depois, lá fora, quando a gente estava conversando, ele veio falar o que tinha acontecido um dia anterior, que tinha tomado aquele monte de comprimido. E aí ele falou assim, eu não sabia, eu queria saber o que significava morrer, matar a sua vida nesse mundo, morrer para a sua vida neste mundo. Eu não sabia, eu perguntei para minha esposa, ela não soube explicar, perguntei para um monte de gente, para mim mesmo, não soube explicar, mas hoje, você falou, o Senhor falou, agora eu entendi. Ele estava todo feliz, amado. Aleluia! Aplauda Jesus de novo. Amado, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Espírito de Deus tem razão sempre. Quantas vezes queremos brigar com ele? Não, mas não é isso, porque a tua mentalidade está muito racional, você acha que é daquele jeito que se faz as coisas, mas não é daquele jeito que se faz as coisas, é do jeito dele é melhor. Às vezes a gente fica meio entre o céu e a terra, não fica? Como andando num fio tênue. A gente fica, mas será que é isso? Não, mas não é possível que o Espírito Santo tenha falado isso, que tem que ser assim. Olha, não é bem assim. Não pode ser que seja assim. Assim eu vou me dar mal. Mas é ele que está falando. Você vai se dar bem. Você vai se dar bem. Amém? É demais. É o Espírito Santo. Por isso que aqueles homens não tinha erro. Olha aqui que eu vou dizer. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19 e 20. Você quer tatuar o seu corpo? Quem quer tatuar? Quem aqui essa semana veio assim, acho que eu vou fazer uma tatuagem. Quem? Pode levantar a mão. Que pensou então? Pode levantar a mão. Eu não vou te bater. Não vou também. Quem é que quis fazer uma tatuagem? Ou pensou em fazer? Sabe o que eu faço? Olha, tem pastor fazendo. Um monte de gente fazendo. Quem quis fazer? Levanta sua mãozinha. Você não está com vergonha. Mas levanta essa mãozinha. Quem quis fazer? Deus falou comigo. Quem quis fazer uma tatuaginha? Assim, aqui. Embaixo do pé. Tem uma pessoa, mas depois tudo bem, eu sei que você vai me procurar. Mas olha o seguinte, agora você vai entender uma coisa que diz aqui. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo? Que habita, vou falar de novo, mas tem outra coisa aqui. Que habita em vós, proveniente de Deus. Agora escuta o que ele vai falar. Não sois de vós mesmos. Você pega o seu corpo, bonito, belo, esbelto. Vou fazer uma tatuagem, vou meter um dragão no meu braço, para mostrar que eu sou fortão. E vai lá e mete o dragãozão no braço. Aí Deus fala assim, você não é de você mesmo. Pergunte ao Espírito Santo. Senhor, eu posso fazer uma tatuagem bem aqui? Ele vai falar, não. Porque eu não quero que você seja marcado e faça pacto para aquela agulha lá, já fez tatuagem até no sapo. Você quer ter pacto? Faz tatuagem. Você tem pacto comigo, ele vai falar. Amado, tudo bem, aqueles que fizeram se arrependeram, foi quebrado isso. Mas entenda que o teu corpo não é teu. Como é que você pega o teu corpo, que não é teu, e enche de tatuagem? Hoje você vê jogador de futebol, você não sabe quem é mais. Hã? Você não sabe a cor dele, nem quem ele é mais. Ele põe cobra, põe lagarto, põe lagartixa, põe... Que põe até lá, escreva Jesus, põe a cruz, põe... Amados, não preciso disso para dizer que eu sou de Cristo. Nós somos selados. Isso está no reino espiritual, não está na aparência das coisas. Eu não estou sendo religioso, não estou sendo ignorante. Mas não tem nada contra quem põe, mas eu sou a favor do Espírito Santo. Olha o que ele diz, eu sou dele.
né? Fala isso também em Levíticos capítulo 19, para não marcar o corpo. Mas Deus já estava falando lá atrás a respeito, mas isso é a antiga aliança. Isso, então lê aqui, 1 Coríntios 6, 19 e 20, pronto. Fostes comprados por bom preço, glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Eu declaro para este ministério, para a tua vida, que nós estamos começando um tempo novo de quebrantamento e de grande multiplicação, em nome de Jesus. Pessoas têm dito isso. A minha vida mudou a partir do momento que o Jimmy Baker veio pregar aqui, sabia? Um homem tão simples, pegou uma coisa tão simples e que mexeu comigo. E eu entendi, comecei a entender muita coisa. Somos muita coisa. Que somos uma sumidade, que somos o cacau da manteiga. Eu nem sei o que é. Cacau da manteiga que fala? O coco da cebola. Como é que fala aí? A bolacha do biscoito. A última bolacha do biscoito maisena. Que é horrível. Que é cheio de glúten. Pior. Porque eu não suporto Coca-Cola. Você quer tomar um veneninho de graça? Porque o preço daquilo é de graça. Toma Coca-Cola. Tem mais não sei o que não sei o que lá. Olha, amados, o negócio conosco é com o Espírito Santo. Você quer ver um homem guiado pelo Espírito Santo, pensando que estava fazendo as coisas corretas? Ele estava pregando o evangelho, hein? Atos, capítulo 16. Quer ver? Que negócio é esse, gente? Que negócio é esse? Aleluia. Depois nós encerramos em Romanos, tá bom? Eu estou assim, pelo Espírito. Isso que é legal. Isso é legal. O Espírito Santo toma as rédeas, fala, porque eu amo pregar sobre o Espírito Santo. Sabe por quê? Porque Ele é Deus, Ele que me guia e pronto. Aleluia. Deus nos tornou pequeno para que nós crescêssemos corretamente. Para que aprendêssemos a ser grandes. Sabe quem disse isso? Um menino chamado Mateus. Cadê a Roberta? Pastora Robertinha, foi seu filho que disse, aqui no dia que a gente estava despedindo eles, olha, é o seguinte, Deus nos fez pequenos de novo para aprendermos a ser grandes. Ele disse com tanta simplicidade, é uma verdade, porque agora nós estamos nos conhecendo melhor, e se você não quiser me ouvir, tem 14 milhões de doutrinas por aí, você pode procurar. Eu estou pregando a doutrina do Espírito Santo. Amém, amém amados? Amém. Aleluia, Atos 16. E aqui diz, olha só, no versículo 6. Interessante, né? Ele foi impedido pelo Espírito Santo. Passando pela Frígia e pela província da Galáxia, ele estava pregando, ele estava 1000 por hora. Foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. Mas ele estava pregando, estava tudo bem com ele. Às vezes parece que está tudo bem com você. Você está fazendo as coisas de Deus, eu estou pregando, eu estou fazendo isso, aquilo outro. Tudo tem um tempo, lá se lembram, lá no livro de Eclesiastes, há um tempo preparado. E não era tempo de Paulo continuar a pregar na Ásia, porque tinha uma coisa mais emergente do que ele continuar a pregar na Ásia. Então ali ele foi impedido de anunciar na Ásia. Quando chegaram em Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus, que é o Espírito Santo, não lhe permitiu. Como se estivesse falando, não vai lá. Mas eu vou pregar. Tem um mano encardido para me salvar. Não vai lá. Que tremendo, né? Tem tanta mulher por aí que diz que está fazendo a obra de Deus. Estou fazendo a obra de Deus. E às vezes ela precisa salvar o marido que está lá encardido em casa. E o marido, às vezes, não quer que ela faça isso. Às vezes a casa dela está um reboliço que nem ela mesma entende o que está acontecendo. Filho cada um para um lado, outro para o outro, o marido
pendurando meia em cima do lustre, e está uma bagunça, e ela diz que está fazendo a obra de Deus. Será que ela perguntou para o Espírito Santo que é para fazer ou não? Mas estou fazendo a obra precisa ser feita. Aí você pergunta, onde está o Espírito Santo na sua vida? Tendo passado pela Mísia, desceram a Trode. Aí 9, ó, porque que tinha algo emergente na Macedônia. Paulo teve, no versículo 9, de noite uma visão em que se apresentou um homem na Macedônia, que ele rogava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Logo depois dessa visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor, o Espírito Santo, nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Você já pensou que coisa louca? Ele está pregando 1 milhão por hora na Ásia. De repente, o Espírito Santo começa a impedir. Quando uma pessoa é sensível ao Espírito Santo, ela entende quando o Espírito Santo está impedindo. Às vezes ela está insistindo numa coisa e não está dando certo. Você para na hora. Por que você vai insistir? Está vendo que é o Espírito Santo que está impedindo? E agora ele vai tentando. Play. E não dá certo, não dá certo. Bateu 3 vezes, não deu certo, eu vou te ensinar um segredo. Bateu lá 3 vezes, não deu certo, volta para trás. O Espírito Santo está impedindo. Por que 3 vezes? Paulo orou 3 vezes. E na 3ª vez, Deus falou para ele, não adianta, Paulo. Não vou tirar o espinho e pronto. Como se Deus estivesse falando isso. Meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Minha graça te basta. Eita, nós. E ele continua apanhando. Pode um negócio desse? É o Espírito Santo. E nem Jesus, ele foi orar 3 vezes. Para que Deus passasse dele aquele cálice. Que seria difícil, né? A ausência do Pai. Esse era o cálice que ele tinha que tomar. E vai, e ora, 1 hora. Volta lá, os cupins já estão dormindo. Vigiem comigo. Era o momento mais dramático no ministério de Jesus, que ele queria que eles vigiassem. E vigiar com alguém é interceder. Quando alguém te pedir, vigia comigo, você vai interceder por ele. Eles não, Jesus virava as costas, tinham comido mais que búfalo lá na ceia. Jesus comeu pouco, porque a ceia dos judeus, na Páscoa, era regado de muita comida. Tudo bem que era pães sem fermento, mas tinha cordeiro, tinha um monte de coisa. Que eles comem até hoje. E eles tinham comido demais. Então, que o ambiente estava pesado mesmo, que era um momento muito solene. Mas voltou lá a 2ª vez, 1 hora orando. Pai, passa de mim esse cálice, se possível. E começou a gotejar sangue. Voltou lá, estavam dormindo. Está dormindo ainda. Voltou lá, mais 1 hora. 3 vezes. Na 3ª vez que ele está orando. Pai, não seja a minha vontade. Seja a tua vontade. Não seja o que eu quero. Então, lembre-se disso. Quando você quiser fazer alguma coisa, é 3 vezes. Na 3ª, você vai entender que Deus não quer. Então, você deixa o Espírito Santo te conduzir. Amém, amados? Amém. E aí, o que aconteceu? Eles foram para Macedônia, tomaram uma surra daquela. Peculiarmente, Paulo tomou uma surra daquela. Foi jogado num cárcere. Começou lá, cheio de vergonhas, lá amarrado, acorrentado. Sabe de uma coisa? Vamos louvar a Deus. E começaram a louvar, cantar hinos, e a orar, adorar a Deus. De repente, Deus manda um terremoto ali. Deus provando, olha, eu mandei mesmo vocês para Macedônia. Aleluia. A partir dali, pronto. O evangelho começou a se espargir na Macedônia. Eu vou te dizer, para terminar esse assunto aqui, que Macedônia foi o lugar que mais investiu no ministério de Paulo. Está vendo como o Espírito Santo tem razão? Às vezes, a princípio, parece que não tem razão. Mas lá na frente, você vai ver os frutos, os resultados, por você ter obedecido à voz do Espírito Santo, amado. Amém. Aleluia! Que nem a oferta da irmã lá, foi duro para ela, foi difícil. Mas lá na frente ela viu o resultado. Porque ela ouviu a voz do Espírito Santo.
Romanos, vamos encerrar. Vocês já estão querendo me apedrejar. Vamos encerrar então, Romanos capítulo 5, versículo 5. O amor de Deus, como foi derramado, como chegou no seu coração? Versículo 5, ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. É o seguinte, o amor de Deus, o amor do alto, o amor que não se compara com o amor do mundo, porque o amor de Deus é o amor ágape, foi dado, o amor do céu, foi derramado pelo Espírito Santo. Já está na sua vida. Amém. O fato é o seguinte, que muita gente não pratica o amor que já tem. Porque a hora que você começa a praticar, amados, você vai ver, é tão gostoso, é tão edificante. O problema é que muita gente tem um coração duro para amar. Mas o amor já está lá dentro, porque o Espírito Santo derramou. Eu tive no passado uns probleminhas com o apóstolo. Falei, espera um pouquinho, eu estou errado. Eu comecei a orar. Já faz tempo isso. Senhor, me dá mais amor. Amor pelo perdido, pelo combalido, pelo órfão, pela viúva, pelo necessitado, pelo inimigo, por aquele que me persegue, pela própria Nancy. Apóstola Nancy. Aí é proibido falar agora. Hoje eu estou amando ela mais do que no começo. Interessante isso, né? Eu fico olhando para ela, me dá compaixão. Puxa, que mulher. Será que as pessoas não veem isso que eu vejo nela? Eu fico falando. É demais, como ela carrega muita gente aí nas costas, gente. E eu me sinto muito grato a Deus por isso. Ame a vossa apóstola, tá? Porque ela tem um coração de uma mulher de Deus mesmo. É impressionante. Lógico, eu não vou só jogar sardinha no meu celeiro, mas entenda. Também tem umas coisas que às vezes eu corrijo, mas ela é uma grande bênção. Amém, amados? Por quê? Eu entendi. O amor de Deus está aqui dentro já. E de repente eu comecei a amar os inimigos mesmo. Puxa, Senhor, faz a obra na vida daquela pessoa. Abençoa. Abençoa aquele que te xinga. Abençoa aquele que quer meter o pau de macarrão na sua cabeça. Abençoa, porque são sementes benignas que você está lançando lá. Isso vai redundar em quem? Bênção na sua vida. É lógico. Isso é atitude, ação do Espírito Santo. Jesus lá massacrado, perdoou, pediu para o Pai perdoar e por aí vai. Não é verdade? Aleluia. Romanos capítulo 8, olha o que fala aqui do Espírito Santo, versículo 11. Que ele vivifica. Meu Deus, vamos até as 2 hoje. Ok. Que ele vivifica seu espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus. Habita em vós. Diga assim, olha para o seu plexo aqui, para o seu abdômen. E diga, Espírito Santo, você habita aí, não é? Pode falar. Seja amigo dele. Amém. Amor, você foi elogiado aqui agora que você chegou? Tá bom. Depois eles te contam no ouvido. Habita em vós aquele que dentre os mortos ressuscitou Jesus, que vivificará também os vossos corpos mortais pelo seu Espírito que habita em vós. Ele vivifica. Um dos nomes do Espírito Santo, escute, é renovo. Fala em hebraico, ruach. Ele é renovo. Ele renova. Ele renovou a minha vida há 30 anos. Sou muito grato. É verdade, o profeta falou agora, não tem culpa, fala com ele. Amém, amados? Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. E aí ele fala, de maneira, no versículo 12, irmãos, somos devedores, não a carne, para viver segundo a carne. Pois se viver segundo a carne, morrereis. Cuidado com essa carnalidade, hein? Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Olha que tremendo, você pode ter
um ímpeto a cada dia. Você pode perfeitamente ser impelido pelo Espírito Santo para fazer tudo o que você precisa fazer. Amado, mas eu sou empresário, eu tenho que pensar como empresário. Para! Você tem que pensar como homem de Deus. Deus me deu uma empresa, Espírito Santo, como é que eu dirijo isso? Como é que eu faço aquilo? Como é que eu faço aquilo outro? Para não falar do dono da Colgate, toda vez tem que falar dele. Mas tudo bem. Ele dá, tudo que ele ganha, ele dá. Ele fica com 10%, 90% ele dá para Deus. Vai ver se a empresa dele faliu. Nunca faliu e nunca vai falir. Amém? É tremendo isso, amados. As coisas de Deus, você precisa começar a prová-las. Se você tem dúvida, alguma coisa, faça uma provinha. Aí depois faz uma provona maior. Você vai ver que Deus vai te acrescentar muitas coisas que você possivelmente deve estar precisando, ou deveria estar precisando, mas você foi provando e Deus foi fazendo, porque Ele é poderoso. Aleluia. Quando você está se relacionando com Deus, não é monólogo, é diálogo. É uma interação, você está interagindo com o Senhor, com Deus Todo-Poderoso que te criou. Aí ele fala assim, porque, versículo 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Aleluia! Aleluia! E aí ele vai falando que é herdeiro de Deus, herdeiro de Cristo. Esse é o Espírito Santo. Quem está aqui na terra é o Espírito Santo. Não fica correndo atrás de doutrina que não fala do Espírito Santo. Escute o que eu estou te dizendo. Porque o diabo está cada vez mais nojento. Não fica ouvindo um monte de besteira que não fala do Espírito Santo. Poxa, ele veio aqui na minha vida para me guiar em toda a verdade, para me trazer as revelações de Cristo, do céu e de tantas coisas. Como? E Paulo fala lá em 2 Coríntios capítulo 3, que o ministério antes era da morte, condenação, que era a lei. Ele fala, como não será então de maior glória, que é inexcedível, o ministério do Espírito Santo? Inexcedível, nada vai exceder o ministério do Espírito Santo. Amém, amados? Glória a Deus, dê um aplauso ao Espírito Santo. Espírito Santo, receba o nosso aplauso. Em nome de Jesus. Labassuri canta, labrachara canta, labacaraba. Sabe por que não está vendo temor? Porque estão rechaçando o Espírito Santo. Agora, veja a igreja primitiva, quando Ananias e Safira mentiram ao Espírito Santo, o que aconteceu com eles? Eles poderiam até, olha, nós vendemos a nossa casa e vamos dar metade do que vendemos, não ia acontecer nada com eles. O problema é que eles falaram, não vamos falar que nós vamos dar só metade, não vamos falar isso, vamos mentir. E Pedro, tomado, cheio do Espírito Santo, mentistes ao Espírito, foram fulminados. Aí, você vai olhando lá em Atos capítulo 5, vai continuando a leitura, você vai ver que lá na frente, e este acontecimento fez cair temor em todas aquelas pessoas. Em toda a igreja lá de Jerusalém, houve temor por causa daquilo que aconteceu. E aí, a igreja se tornou mais forte ainda, mais poderosa ainda. Porque o temor faz isso. É o princípio da sabedoria. Amados, veja bem. Tem muita gente falando, o que importa é o amor. O que importa é o amor, então posso fazer bagunça, posso fazer um monte de coisa, o que importa é o amor. Tudo bem. O amor é verdade. Que foi dado pelo Espírito Santo. Amém? Mas tem uma coisa, escreve aí no seu papel. Princípios de Deus. Princípios, o nome já fala princípios. Deus nunca vai apagar princípios. E um dos princípios é temor. Outro princípio é obediência. Rebelião é feitiçaria. E é até hoje. Não foi só no tempo de Saul, não. Não foi só no tempo dele. O cara que é rebelde e que contesta, acusa,
e que fala mal dos seus líderes, por detrás é pior ainda, que falar na frente. Né? Falar na frente tudo bem, você vai conversar. Mas se fala por detrás, é o mesmo espírito de rebelião. Pensa o quê? Jesus falou que tem pecado que você nem deve orar. Está lá em 1 João capítulo 5. Tem pecados que são para a morte. Um dos pecados que são para a morte chama-se rebelião. É até hoje, não foi só naquele tempo. O problema, o negócio é que hoje nós estamos vivendo na graça e a profundidade é muito maior que lei. Porque está no coração. Lá era escrito em tábua de pedra, hoje está no coração. Por isso que Jesus fala um monte de coisa que parte do coração. Visto que disse os antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo, hein? Se odiar, o negócio já fica feio. Se chamar de louco, então, está sujeito ao fogo do inferno. É diferente. Porque é pauteado, é guiado, é com os parâmetros do Espírito Santo. É a lei do Espírito que nós vivemos. E ele está dentro de nós. Amém, amados? Amém. Feche seus olhos. Glória a Deus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Pai, do meu Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. O Rei soberano, o Deus todo-poderoso, o Santo dos santos e Senhor dos senhores. Tem pessoas aqui que vão ter experiências inauditas com o Espírito Santo. Sonhos. Tem famílias que vão começar a se converter. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Espírito Santo está tomando uma força por causa da própria palavra, que vai entrar com convencimento forte, e vai começar a se expandir o que Deus começar a fazer na sua casa. Amém? Deus vai fazer na sua casa, por causa do Espírito Santo, porque começa com a tua postura. Deus visita o teu sistema nervoso, para que ele te controle. O Espírito Santo não podia te controlar antes, mas eu declaro que a partir de hoje, o Espírito Santo vai te controlar. E o Espírito Santo te controlando, você vai ser conduzida de fato em águas tranquilas. As tuas palavras vão ser guiadas pelo Espírito Santo. E pessoas, tem uma vizinha lá que vai se converter. Não importa o que ela faça. Importa que o Espírito Santo quer convencê-la e quer salvá-la. O Espírito Santo vai começar a entrar com poder na sua casa. Porque está vendo um coração arrependido e quebrantado. E um coração arrependido e quebrantado, Deus não despreza. Muito pelo contrário, Deus usa. Vai acontecer coisas lá que você vai fazer assim, nunca imaginava que o Espírito Santo tivesse tanta força assim. Porque você olha certas coisas e fala, impossível que Deus pode converter essa pessoa. E Deus pode mudar essa situação. Mas Deus tem poder. É por causa do teu coração, Deus vai começar a empreender coisas novas. Eu te abençoo. Pelo Espírito Santo, eu te abençoo. Leve unção para a tua casa. Leve as palavras do Espírito Santo. Te abençoo. Esses pequeninos, em nome de Jesus. Aleluia. A Nisha não veio. Na próximo culto, eles precisam ser ministrados no Espírito Santo. Batismo no Espírito Santo. Porque Deus quer batizar essas crianças no Espírito Santo. Os anjos delas assistem diante da face do Pai. O anjo desse menino está diante da face do Pai. O anjo dessa menina está diante da face do Pai. A palavra diz, Mateus 18:10. Pode ler lá. Cadê mais, pequenino? Xarabalaba. O anjo dele, ele tem um anjo. O anjo dele assiste diante da face do Pai. O anjo dele assiste diante da face do Pai. Porque Deus ama demais os pequeninos.
Está escrito, está dito, Jesus disse. Aleluia. Eu vi agora, Deus me deu uma visão, escute. Eu vi miríades de anjos assim vindo, por causa da palavra. E vindo em muitas casas, entrando em muitas casas. Alabassurianda, entrou um anjo lá na sua casa. Deus está te libertando, Deus está te curando, Deus está te refazendo e te reformando verdadeiramente para que você seja cheia do Espírito Santo, guiada pelo Senhor. Deus vai fazer uma obra para que você pregue a palavra pelo Espírito Santo. Eu vejo você ministrando a palavra. Eu vejo muitas jovens, adolescentes se convertendo pelas suas ministrações. Receba essa palavra agora, em nome de Jesus. Labassuricanta, labrafaço. Agarre a causa dos jovens. Não pense só em você. Pense nos jovens que precisam ser ministrados, precisam de pessoas que os apoiem e que os impulsionem, os empurrem para amar as coisas de Deus. Dê suporte aos seus líderes. Deus está fazendo uma obra na vida dessas crianças, desses adolescentes. Eu te abençoo. Há um anjo teu que está assistindo nesse momento diante da face de Deus. Esse anjo é teu guarda. Receba. Está na palavra isso que eu estou dizendo. Labassuricanta. Ai daqueles que tocar nesses pequenos. Eu estou declarando agora, hein? Ai daqueles que tocarem nesses pequeninos. Deus capaz de fulminá-los. Labrassuricanta lamahai. Oh, glória a Deus, aleluia. Xarabalabrafaz. Está vendo uma nova menção do Espírito Santo na sua vida. Novos parâmetros do Espírito Santo na sua vida. Muitas vezes você não sabe o que fazer. Vou para cá ou vou para lá? Vou para lá, para cá. O que eu faço? E agora? Está vindo novos parâmetros do Senhor na sua vida. Você vai saber exatamente o que fazer. Lamassou. Agora lembre-se que eu falei. Vai tentar uma coisa. São 3 vezes. Passou de 3. Deus não quer. Receba a palavra. Xarabalaba. Você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Chamando pelo nome, porque Ele te ama, Ele quer te refazer, te reconstruir, te reformar, te transformar, porque agora é o tempo de muito poder do Espírito Santo. Você vai sentir isso. Começa um novo ministério do Espírito Santo na sua vida. Aleluia, porque o Espírito Santo é Deus. Eu estou sentindo Ele aqui. Deus vai te dar algo novo. Vai vir num prato, algo novo para você fazer. E não diga mais assim, que ainda vai acontecer alguma coisa na minha vida. Já acabou, já tem uma certa idade, não tem mais o que fazer. Você que pensa, a última palavra é do Espírito Santo. Labrassuricanta, lembre-se, é pelo Espírito o negócio lá. Diga assim, Espírito Santo, aquele negócio o Senhor está naquele negócio lá, daquele galpão. E Deus vai te mostrar. É simples. Como passar manteiga no pão. Você vai ver quantas coisas, e você vai falar, poxa, eu já devia ter pedido há muito tempo a direção do Espírito Santo. Você vai ver que muitas coisas que estão emperradas vai começar a desemperrar, vai começar a fluir pelo Espírito Santo. Labrassuricanta, vai vir um novo manto ministerial na sua vida pelo Espírito Santo. Ripalabraçu vai começar na intercessão, xeremantarabacaia, e Deus te levanta para ministrar mulheres, e algumas mulheres, chame a Regina para ministrar para essas mulheres. Eu já falei isso. Regina, profeta. Labassuricanta, labahai. Deus está te levantando como uma profeta aqui mesmo. Labassuricanta com Ele. Lamassuriando, é tempo dos novos profetas. Labraço, Deus vai começar a mudar algumas coisas na sua casa, porque tem uma profeta lá dentro. Lamanchou, repala, trate bem ela. Trate ela muito bem, porque Deus vai usar até para dar direções na sua vida. Sim, você é o cabeça, não tem problema. Mas Deus usa a mulher para nos dar direção em muitas coisas. Está havendo um novo guiar do Espírito Santo na tua casa, na vida dos teus filhos, e o Senhor manda dizer que eles vão ser cheios do Espírito Santo.
Eles vão profetizar para muitas pessoas, a começar na escola deles. Eles vão conversar com muitas pessoas que vão receber direcionamentos pelo Espírito Santo através da vida deles. Lama Suricanta, crianças, olha, Deus é bom, viu? Eu falei aqui para alguns pequeninos, vou falar para vocês. O Espírito Santo manda anjos, e tem anjos. Você tem um anjo da guarda que assiste diante da face do Pai, de Deus. Ele também, cada um desses pequeninos, tem um anjo diante da face de Deus. Jesus disse, Mateus 18:10, receba. Deus está te capacitando para ministrar esses pequeninos na unção do Espírito Santo. Cada um, você. Você, Felipe. Ame essas crianças. Não importa. Às vezes tem momentos difíceis. Não importa, Felipe. Ame essas crianças. Porque você vai ver o grande galardão, a grande vitória de Deus na sua vida. Tenha longanimidade com elas. Porque Deus vai levantar profetas crianças. Crianças vão ser batizadas no Espírito Santo, porque agora é o tempo. Deus está te dando causas impossíveis nas suas mãos, que vão ser guiadas pelo Espírito Santo. E você vai se lembrar disso, vai dizer assim, Espírito Santo, e agora que eu faço, que eu escrevo aqui? Como é que eu vou falar diante do juiz, diante de tal pessoa? Lá na Suricanto, o Espírito Santo vai te falar tão claro, que você mesmo vai se assustar com isso. Agora é o tempo de novidades do Espírito Santo, viu? Tem coisas que você julga impossíveis. Pediu ao Espírito Santo, Deus fala assim, pode pedir, que você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou honrar os seus votos. Que você fez até com relação aos seus filhos. Vai começar um reboliço lá. Ele vai pegar, como se diz por aí, pelo cangote. Venha, vai pegar um por um lá, os dois. Venha aqui, agora que eu vou ter um lero com vocês. Vai pegar pelo cangote, uma expressão que diz. Labraçuriam, vocês vão ver os dois ajoelhados, prostrados, servindo ao Senhor. Porque está chegando o tempo, hein? Toma as ferramentas novas, abra as ferramentas novas para você servir ao Espírito Santo. Você vai ouvir. Você teve dificuldades algumas vezes de ouvir, mas agora você vai ouvir o Espírito Santo com muita clareza. Grande é a tua vitória. Estou vendo uma porta se abrindo hoje, hein? Uma porta se abrindo hoje. Não se entristeça, não se aborreça, não fique triste, porque a porta já está aberta. Amém, amados? É um tempo novo. Aplauda o Senhor. Nossa, já é tarde. Eu esqueço da ceia, Deus. Vem aqui os pastores, os profetas, os presbíteros. Amém. Glória a Jesus. Desculpe o horário, mas o Espírito Santo. O Espírito Santo. É o Espírito Santo. Está aumentando aqui. Amém. Vão ter dias que mesmo num lugar novo que vai ser grande, onde nós vamos estar, vai ter tanta gente que eles vão ter que ouvir de fora o culto. Vai ter que pôr uma tela na rua. Porque é tempo do Espírito Santo tomar muita gente aqui. Ele não faz acepção de pessoas. Nós pensamos que às vezes faz, mas não faz. Amém, amados? Amém. Tem alguém que não foi batizado? Tem alguém? Não. Amém. Creio que todos já decidiram por Cristo, né? Então, quando você pegar esse pão, não seja simplesmente um ato simbólico,
mas que você possa avaliar o sacrifício que o Senhor sofreu naquela cruz por amor à sua vida. Amém? Derramou o sangue dele precioso pelo teu amor, por amor à sua vida. Então não faça parte com o pecado. Que o teu corpo seja literalmente do Espírito Santo. Amém? Pai, em nome de Jesus, nós queremos apresentar este pão diante do Senhor. Porque sabemos que no reino espiritual, Ele torna a carne do teu Filho amado rasgado naquele calvário por amor às nossas vidas. Que tenhamos a plena consciência do que foi isso, Pai. Do grandioso amor, Papai. Então que venhamos entender esse sacrifício e não venhamos pecar, Senhor. Porque declaramos que nós somos templo do teu Espírito Santo. E que venhamos ser totalmente dirigidos por Ele. Em nome de Jesus, Espírito Santo nos conduz à verdade, porque o Senhor é o caminho, a verdade e a vida. E é sobre esta verdade que nós queremos andar. E que ao comermos este corpo de Cristo, a nossa vida venha a ser transformada. Que haja cura em nós, Pai, para que possamos andar sobre o verdadeiro Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Amém. Semelhantemente, depois de cear, ele tomou o cálice. E dando graças, disse: este é o cálice da nova aliança. Através do meu sangue que é derramado por vós. Fazei isto todas as vezes em que comerdes e beberdes, em memória de mim, até que eu volte. E não beberei mais do fruto da vide até que se cumpra no reino de Deus. Opa! Vai se cumprir. Nós vamos estar ceando, celebrando as bodas do Cordeiro com Jesus. Ele vai nos servir. Vai ser tremendo. Agora, pode ter mentes que estão pensando assim, como ele vai servir 3 bilhões, 4 bilhões de pessoas? Você não sabe o que é o céu. Ao mesmo tempo que ele vai estar servindo aqui, pastor Orlando, ao mesmo tempo ele vai estar lá do outro lado, servindo a Marilena, por exemplo. Ele vai estar aqui, ele vai estar lá. O céu é uma coisa incompreensível para falar assim humanamente, racionalmente. Pai, então nós consagramos este cálice diante de Ti. Porque temos a certeza que o Senhor está renovando a Tua aliança conosco, Pai, hoje. Que haja cura, que haja milagres, que hajam sinais. Porque o Teu sangue tem poder, Pai. E nós vamos participar. Em nome de Jesus. Amém? Pode vir do fundo para frente, por favor. Não há nada melhor a que se compara a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor.
Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar a esperança viva, tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor e liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória. Santo Espírito, és bem-vinda. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Tua presença. Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Amém, amados? Vamos participar. Glórias a Deus, aquele que ressuscitou. O Espírito Santo tomou Jesus dentre os mortos. E ao terceiro dia o ressuscitou. Aleluia! Ó, que infalível amor. Glória a Deus, hein? A minha cruz levou. Você deu sua vida. Estou liberto, enfim. Oh, Jesus, eu canto pelo que fez por mim. Amém?
Ele fez grandes coisas por você, amém? O aniversário vai ser o mês inteiro. Glória a Deus. Então, a cada... hoje à noite tem o pastor Endel. Se você quiser voltar. Amém? Glória a Deus. Então, a cada culto teremos um palestrante aí, um ministrante totalmente cheio do Espírito Santo. Amém? Então não esqueçam também, nós vamos estar postando o convite pelas redes sociais, então divulguem. Dia 27 nós vamos fazer a comemoração final. Amém? Então, vai ser com o Bispo Caju, é um homem de Deus, cheio do Espírito Santo. E vai ser no teatro, como é que chama lá? No CAP. CAP. No Centro de Aperfeiçoamento para Professores, ao lado do Corpo de Bombeiros e do Museu da Bíblia. Amém. Nós vamos estar passando o endereço, amém? Convide pessoas, pastores, para nós realmente nos unir para que haja esse avivamento completo. E nós apressarmos a volta de Jesus. Amém? Deus abençoe. Amém. Com o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, a comunhão do Espírito Santo seja grandiosa na sua vida. Até a volta iminente do nosso amado Senhor Jesus. Amém.